Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e hoje, para fazer uma discussão sobre o trabalho infantil e aprendizagem, nós contamos com a participação da Isa Maria de Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e conselheira consultiva da Fundação Abrinq. Seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Também contamos com a participação da Simone Lopes da Silva. A Simone é supervisora de atendimento do Centro de Integração Empresa Escola, CIEE de Guarulhos. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. Nós que agradecemos a participação de vocês. Atualmente, são mais de 2 milhões de trabalhadores infantis de 5 a 17 anos, dados da PNAD 2016. O Brasil assumiu um compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dentre eles, erradicar o trabalho infantil em todas as suas formas até 2025. Hoje nós temos um grande desafio que é realizar o combate às piores formas do trabalho infantil. As piores formas estão categorizadas na lista TIP, lista das piores formas de trabalho infantil, e dentre elas nós temos algumas formas bastante comuns hoje em dia. A exploração sexual, o tráfico de drogas, o trabalho informal urbano, o trabalho infantil doméstico, o trabalho agrícola, a participação de crianças e adolescentes na construção civil, na reparação de veículos automotores, na indústria da transformação. Então, nós vamos começar esse diálogo com a Isa, e lembrando que o Programa Empresa Amiga da Criança é um programa que engaja empresas para que as empresas realizem o combate ao trabalho infantil. Então, dentre os compromissos que as empresas assumem, estão não explorar o trabalho infantil e não permitir em sua cadeia produtiva, promover a formação profissional e o acesso ao emprego protegido para adolescentes e a realização de ações em benefício de crianças e de adolescentes. Então, as empresas têm um papel importantíssimo na prevenção e no combate do trabalho infantil. Então, para a gente entender um pouquinho o histórico do trabalho infantil, Isa, você que faz a Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, conta um pouquinho para a gente sobre o histórico do Fórum e sobre os principais desafios que o Brasil tem enfrentado em relação ao combate ao trabalho infantil. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, ele foi criado em 1994. Após o reconhecimento pelo governo brasileiro da existência de trabalho infantil. E ele resultou de um chamamento da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, à sociedade brasileira, ao governo brasileiro, no sentido de uma articulação para prevenir e eliminar o trabalho infantil. Então, o Fórum é um espaço democrático permanente que articula instituições governamentais e não governamentais comprometidas com o tema. Não só com a eliminação do trabalho infantil, mas também com a proteção ao adolescente trabalhador. Ele é esse espaço plural, integrado por representantes do governo federal, pelas confederações patronais, pelas entidades representativas dos trabalhadores, por ONGs, dentre elas, um parceiro histórico do Fórum é a Fundação Abrinq, que integra a sua coordenação colegiada. Temos também representantes do sistema de justiça e os 2 organismos internacionais já mencionados, OIT e UNICEF. O Fórum coordena uma rede nacional. Há fóruns estaduais articulados em todas as UFs e também no Distrito Federal, e essa rede ela atua no sentido dessa articulação permanente com o objetivo de mobilizar os tomadores de decisão, de mobilizar a sociedade, para
esse importante trabalho, que é realmente garantir o direito de crianças e adolescentes ao não trabalho, como está previsto na própria legislação, na Constituição Federal e também nas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Então, é importante que a gente ressalte que o Fórum tem um papel importante de advocacy, junto ao Parlamento, ao Executivo, ao Judiciário, para evitar um retrocesso social, na nossa legislação. Ele tem também um papel de controle social. Ele participa da elaboração das políticas públicas, dos programas, das ações de enfrentamento ao trabalho infantil e mais faz também o controle social. Então, em síntese, esse é o Fórum Nacional. Quais são os desafios, para o enfrentamento do trabalho infantil no Brasil? Eu vou agrupar em 2 grandes desafios. O principal desafio é a ineficácia das políticas públicas de educação, de saúde, de assistência social, do trabalho. E um outro grupo é ainda aqueles valores culturais que têm resquícios escravocratas, que ainda acreditam, defendem e naturalizam que crianças de famílias pobres e excluídas precisam trabalhar. Então, eu acho que esses 2 desafios permanecem, Temos alguns avanços, sim, temos alguns avanços, mas ainda temos um longo caminho a percorrer para tornar as políticas públicas efetivas e universais, garantidoras do direito à educação, do direito à saúde, do direito à profissionalização, do direito à convivência familiar, do direito ao brincar e ao lazer para crianças e adolescentes. E temos também que convencer a todos, tomadores de decisão, gestores públicos, a sociedade em geral, educadores, agentes de saúde, ONGs, de que o trabalho infantil é uma violação de direitos fundamentais da criança e do adolescente e, portanto, ele tem que ser prevenido e ele tem que ser eliminado. E nós temos a meta até 2025. Até 2025 significa que nós podemos ter ações fortes e realmente que elimine antes dessa data. Isso, acho que é bom a gente lembrar que essa meta ela foi postergada. O Brasil já deveria ter eliminado todas as formas de trabalho infantil até 2020, e agora nós temos uma nova pactuação dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, dá para a gente perceber que os desafios estão aí, e que a soma de esforços entre todos os setores é fundamental para que a gente consiga, quem sabe até 2025, realizar a erradicação de todas as formas de trabalho infantil no nosso país. E nós sabemos que no Brasil existem mais de 5 milhões de empresas e estas empresas têm um papel importantíssimo na contribuição do combate ao trabalho infantil. E o Brasil tem uma legislação importantíssima, Simone, que é a Lei da Aprendizagem, e a Lei da Aprendizagem é uma estratégia que pode contribuir muito para que a gente consiga, de fato, fazer a erradicação do trabalho infantil. Conta um pouquinho para a gente o que é a Lei da Aprendizagem, como que as empresas podem contribuir na contratação dos aprendizes. Obrigada pela pergunta. A Lei da Aprendizagem é uma lei que determina que toda empresa em território nacional contrate 5% do seu quadro de colaboradores que demandam a formação profissional, no mínimo 5% e no máximo 15% em jovens aprendizes. A Lei da Aprendizagem é um contrato especial que garante aí direitos previdenciários e sociais ao jovem, e a empresa pode contribuir, porque a partir dos 14 anos esse jovem já tem direito em ser um jovem aprendiz, tendo uma oportunidade de emprego, porque tem aí toda a característica de um contrato de trabalho especial, mas é um contrato de trabalho, e não só garantindo os direitos previdenciários, mas uma coisa muito importante é garantir o direito social, que é ter acesso ao jovem ao mercado de trabalho, ter aí a sua dignidade restabelecida e também a oportunidade de ter uma formação profissional, porque ele também passa por uma parte, 70% de teoria, 70% de prática e 30% de teoria. Então, é como se nesses 30% de teoria, a gente pudesse minimizar toda a defasagem escolar desse jovem através de uma formação. Eu acho que a empresa pode contribuir muito.
é uma forma de contratação muito importante para a empresa, porque também dá uma visibilidade social e a empresa tendo a oportunidade de gerar essa oportunidade para um jovem que não teve aí uma oportunidade na sua infância e nem tem que ter, né? Porque justamente o combate ao trabalho infantil é que ele tenha esse direito na época em que tiver que ter, que é a partir dos 14 anos, e aí que ele possa ter essa recuperação da defasagem escolar também. Ótimo. Isa, nós sabemos que o trabalho infantil ele traz prejuízos inúmeros, né, no desenvolvimento da pessoa humana. Na sua visão, quais são as possibilidades da soma de esforços entre governo, empresas, organizações sociais e a sociedade de forma geral no combate ao trabalho infantil? Olha, nós não temos nenhuma dúvida, né, enquanto rede nacional de combate ao trabalho infantil, mas essa é uma questão que está posta, né, é uma questão que sempre esteve e está na pauta, reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho, todas as iniciativas, as ações adotadas no âmbito do território, no âmbito de um país ou de um Estado nacional, ela deve ser uma articulação de todas as forças vivas dessa sociedade. As instâncias governamentais, as representações empresariais, as empresas, né, os trabalhadores, todo o sistema de justiça, todas as organizações não governamentais, todas as redes sociais. Porque o trabalho infantil é uma violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, direitos esses postulados na Constituição Federal de 1988 e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4º, e é um direito que leva, é uma violação de direitos que leva à abertura para novas violações. Então, uma criança e uma adolescente em situação de trabalho, ela tem o seu direito a um não trabalho violado, ela vai ter sérias repercussões na sua permanência e, sobretudo, no seu rendimento escolar, na conclusão do ensino básico na idade certa, vai ter graves repercussões na saúde. A gente tem dados do Ministério da Saúde que registram mutilações, amputações, né, adoecimentos de crianças e adolescentes. Então, é extremamente importante que todos estejam comprometidos, né? As empresas, né, assumindo a sua responsabilidade social, promovendo a aprendizagem e não permitindo, né, trabalho infantil em toda a sua cadeia, mesmo na compra de insumos e matérias-primas, né? Então, o governo tem a responsabilidade, ele é signatário de todas as convenções internacionais que tratam do tema 138 e a 182, né? O judiciário brasileiro, né, não só fazendo cumprir a lei, mas responsabilizando aqueles que fazem uso do trabalho infantil, da exploração do trabalho infantil, e a sociedade como um todo, né? Governo, sociedade e família somos responsáveis pela proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. E, portanto, temos que ter o compromisso com a prevenção e erradicação do trabalho infantil e a proteção ao adolescente trabalhador. Simone, nós temos no nosso país muitas famílias em situação de vulnerabilidade, né? Temos 55 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza, 18 milhões em situação de extrema pobreza. E dentro desse contexto, nós temos aqui os adolescentes que podem participar do processo de aprendizagem. De que forma esses adolescentes que são provenientes dessas famílias menos favorecidas, né, de que forma a formação teórica ajuda esses jovens a ingressarem no mercado de trabalho, a se prepararem de forma igual aos jovens com mais oportunidade dentro do processo da aprendizagem? Dentro do processo de aprendizagem, o conteúdo pedagógico visa que o jovem entre como protagonista da sua própria história. E é isso que a gente incentiva na capacitação profissional, colocando ele mediante dos desafios, criando uma reflexão, mas acima de tudo criando dinâmicas que tenham caráter com a realidade
para que ele possa vivenciar dentro da teoria aquilo que ele vai enfrentar no mercado de trabalho e até mesmo algumas reflexões para a vida. Porque a gente não procura só formar o profissional, a gente tem uma abordagem também da cidadania. Então, que ele seja o protagonista da história, que ele tenha vivências com aquele ambiente corporativo, mas com todos os conflitos que podem haver dentro do ambiente corporativo e que também interferem na vida pessoal do jovem. Então, como protagonista, ele passa a ter uma visão do programa, mas dentro de uma realidade. Então, a gente forma esse jovem para que ele seja o protagonista da sua própria história e aí capacitando ele para enfrentar esses grandes desafios. Você está falando da questão da inteligência emocional, né? Que é Sim. uma habilidade muito requerida hoje dentro do contexto do mercado de trabalho, né? Exatamente, porque a gente vivencia que esse jovem, até pela questão de vulnerabilidade social, ele pode sofrer preconceitos, ele pode sofrer dentro da empresa N situações e que a gente tem que preparar esse jovem também. Que dentro do ambiente corporativo, ele vai vivenciar algumas situações e que essa inteligência emocional também é desenvolvida. Por isso que a gente fala muito do jovem, ser o protagonista da sua história. Então, ele vivenciar e ter contato reais com situações do dia a dia que a gente cria dentro de sala de aula, situações que de fato ele fala, olha, isso aconteceu na minha empresa. Para que ele possa ali ter também uma reflexão sobre a postura dele, como é que ele vai ali enfrentar esse desafio também. Então, a formação, ela traz um entendimento sobre si próprio enquanto indivíduo, ela também faz uma preparação de fato enquanto cidadão, né, e fortalece competências para que esse jovem possa, de fato, estar preparado para vivenciar o mundo do trabalho, que é um mundo complexo. Exatamente. Né? E quando ele tem essa observação dessa realidade, ele passa a lá na frente, se desenvolver melhor. E ele fala, poxa vida, se eu não tivesse essa preparação, talvez eu ia ficar em desvantagem com aquele jovem que teve uma outra oportunidade, que de repente teve outra vivência. E ele sendo passando parte dessa capacitação, ele desenvolve essa reflexão. Muito legal. Isa, nós sabemos que hoje a gente não tem, claro, mais o trabalho infantil dentro das empresas, né? Porque as empresas fizeram um trabalho bastante relevante nesse enfrentamento, somando esforços com o governo. Nós temos o processo de fiscalização que ocorre. Então, hoje, esses 2,5 milhões de trabalhadores na faixa de 5 a 17 anos estão em quais atividades? Sem dúvida, eu acho que um avanço que nós temos que registrar é que um expressivo número de empresas assumiram a responsabilidade social e, de fato, aliados com uma inspeção do trabalho efetiva e eficaz no Brasil, a gente hoje pode, né, afirmar que nós não temos, são situações raras de crianças e adolescentes na cadeia formal. Nas grandes empresas, sem dúvida, não há. Agora, é preciso aí uma atenção especial ainda no monitoramento dessa cadeia produtiva, porque nessa cadeia formal não há mais um insumo, uma matéria-prima, a terceirização de uma etapa do processo produtivo facilita a exploração do trabalho infantil, que pode acontecer no seio da própria família, e então preciso que a empresa tenha esse cuidado. Por que a gente fala isso? Porque os dados oficiais do IBGE, através da PNAD contínua agora, os dados mostram para a gente o seguinte: há crianças de 5 a 9 anos trabalhando aonde? Na criação de bovinos, na criação de aves, no plantio de milho, de hortaliças, milho, no cultivo do fumo. Este trabalho infantil é incorporado ao produto final oferecido, né, aos consumidores brasileiros. Então, nós temos crianças abaixo de 13 anos, mais de 60% estão trabalhando em atividades agrícolas. E essas atividades agrícolas expõem crianças e adolescentes a muitos riscos, e um deles é realmente a exposição a agrotóxicos. Nós temos, principalmente nos centros urbanos, nas médias cidades, na área urbana, adolescentes, o foco maior de trabalho infantil se concentra na faixa de 14 anos acima, 14 a 18 anos, trabalhando em oficinas de reparo, comércio,
no trabalho chamado informal urbano, né, que é uma outra forma que nos preocupa. Ainda temos, principalmente as meninas e as meninas negras, no trabalho infantil doméstico, que é um trabalho invisível e que traz inúmeros prejuízos, né, para a formação dessas meninas. Temos ainda trabalho infantil no tráfico de drogas, na exploração sexual. Ainda há resquícios de trabalho de crianças e adolescentes na coleta seletiva do lixo, nos lixões. Então, é uma situação extremamente grave. Todas essas formas de trabalho mencionadas são as definidas como piores formas de trabalho infantil. Então, o compromisso do Estado brasileiro, ao ratificar a Convenção 182 e ao editar o Decreto 6481 sobre as piores formas, era tomar medidas imediatas e eficazes para a sua eliminação. Não cumprimos a meta de eliminar as piores formas até 2016. Então, este é um grande desafio. É inaceitável que a 8ª economia do mundo tolere que suas crianças e seus adolescentes sejam submetidos a essas violências. Acho que você traz informações tão importantes, né, Isa? E acho que isso traz também uma responsabilidade, né, para o consumidor, né? Então, é importante que o consumidor esteja muito atento na hora de comprar, né? Saber de onde esse produto vem, como essa produção é feita, para que a gente também consiga ajudar nesse combate, né? Então, para comprar um produto, é importante você saber como essa cadeia produtiva funciona, né? Até que ela chegue no supermercado para você consumir este produto. Então, é absolutamente importante que todos estejam atentos e ajudem nesse combate, né? Mas nós precisamos informar mais a sociedade brasileira sobre essas cadeias produtivas, porque essa exploração do trabalho infantil ela fica invisível. Em relação ao vestuário, há sempre muitas denúncias, e aí a gente pode, como consumidor consciente, responsável por um desenvolvimento econômico, social, sustentável, deixar de comprar daquelas grandes empresas que, né, na terceirização, exploram o trabalho infantil. Ele está incorporado em muitas peças do nosso vestuário e também de produtos da nossa alimentação. Então, a atenção é extremamente importante, né? Quando a gente consome qualquer produto, quer seja alimentício, quer seja do vestuário, quer seja cosmético, é importante que a gente esteja bastante atento, não é? Simone, nós, na nossa rede de empresas amigas da criança, nós fizemos uma pesquisa, tanto com as empresas como com o consumidor final. Pesquisa que derivou neste cenário, Empresa Amiga da Criança, que nós lançamos recentemente. Então, neste cenário, ele vai trazer a informação de que das empresas participantes do programa, e 801 responderam à nossa pesquisa, 51% declaram contratar jovens aprendizes. E perfazendo um total de 18.530 contratados, né? O que a gente acha que é muito pouco, né? Então, de que forma as empresas podem potencializar o processo da aprendizagem, né, e aumentando essa contratação e contribuindo mais para o combate ao trabalho infantil? Elas podem potencializar essa contratação não contratando só o mínimo exigido pela lei. Hoje a lei diz que o mínimo seria 5% do quadro de colaboradores que demandam a formação profissional e o máximo de 15%. Mas a grande maioria das empresas permanece no mínimo. Vou cumprir o mínimo. Por que não contratar 8, 9, 10, 11, os 15% que você tem a possibilidade de contratar? Você está ampliando aí o seu papel social perante a empresa, né? E tirando um pouco daquela história, eu só estou cumprindo a cota, eu só estou contratando o mínimo que me exigem. E você pode potencializar esse papel porque te dá aí a possibilidade de contratar até 15%. Quando a empresa tem essa consciência, ela amplia esse papel social também. É uma forma de potencializar o programa de aprendizagem, potencializar esse papel social tão importante que a empresa pode fazer. Então, saindo do mínimo, eu recomendaria fugir só do mínimo. E não são todas as empresas que são obrigadas a contratar jovens aprendizes, não. né? E aquelas que não são? Elas podem, por deliberação,
Uma empresa de pequeno porte, por exemplo, ela pode, por deliberação, contratar também os mesmos 5% a 15% do seu quadro. Mesmo ela não sendo obrigada, ela pode cumprir o seu papel social, que é o caso das microempresas, as empresas de pequeno porte, as empresas que recolhem pelo resumido simples. Então, essas empresas elas têm a isenção do cumprimento da cota, mas por deliberação elas podem contratar. Simone, tem uma questão que empresas pequenas e de microporte, às vezes contratam, né, contratam como aprendiz, mas na verdade não é aprendiz. Esse jovem não está realizando a aprendizagem, né? Como é que a gente pode diferenciar, explicar isso para quem está nos ouvindo, como isso deve ser feito de forma como a legislação recomenda? Tá. Primeiramente, ela tem que procurar uma entidade que esteja regularmente registrada no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, que esteja aí cumprindo o seu papel junto ao CMAS, que é a Comissão Municipal de Assistência Social. Então, tem que ser uma entidade que esteja aí com todas as suas documentações em dia para cumprir o papel do programa Jovem Aprendiz. Né? Às vezes a empresa contrata um estagiário achando que está contratando um jovem aprendiz. Tem essa confusão. Ah, Simone, qual a diferença de um jovem aprendiz e de um estagiário? O estagiário ele não é obrigatório, não gera uma obrigação legal e não gera o vínculo empregatício. Ao contrato do programa Jovem Aprendiz, que gera o vínculo empregatício e os direitos e deveres sociais e previdenciários que a empresa vai recolher. Então, o primeiro passo é a empresa procurar se essa entidade ela é uma entidade séria, se é uma entidade que está devidamente regulamentada nos seus conselhos de classe, para que possa aí oferecer um programa de aprendizagem. E tem que ter o registro, tem que procurar o contador da empresa que vai fazer esse registro de forma adequada, o registro como jovem aprendiz. Então, tem uma série de detalhes que a empresa precisa se atentar. Colocar o jovem só para trabalhar lá e falar, eu registrei como aprendiz, às vezes não é um programa de aprendizagem. Tem que ter a entidade que vai dar o curso da capacitação teórica. Essa capacitação teórica não pode passar dos 30% recomendado pela legislação. Então tem que haver a concomitância da prática e da teoria. Então sempre pequenos detalhes que fazem a diferença. E tem atividades específicas onde pode ocorrer a aprendizagem e outras não, né? Exatamente. Áreas insalubres, áreas que têm o risco. Esse jovem aprendiz não pode ter contato com materiais cortantes, exemplo. Então, também carregar peso, dependendo do peso da caixa, ele não pode. Então, tem uma série de listagem de atividades que são recomendadas, as que não são recomendadas, e às vezes a empresa, por desconhecer o procedimento, ela coloca assim o jovem para exercer uma atividade não compatível. Então, isso também a gente tem que estar muito atento também. Só queria acrescentar um dado. No Brasil, nós registramos em 2017 386 mil aprendizes. O potencial no mesmo período era de 900 mil. Nossa. Então vejam que há uma defasagem muito grande na oferta e na garantia deste direito fundamental à aprendizagem. E eu queria só colocar uma coisa que é extremamente importante. As atividades insalubres, perigosas, as chamadas piores formas de trabalho infantil, são proibidas para pessoas que não completaram 18 anos. Então, isso é importante a gente também informar, né? E fazer um apelo, né? As empresas que estão cumprindo a cota podem liderar, junto às outras empresas, a adoção, né, da aprendizagem como uma estratégia, não só de enfrentamento ao trabalho infantil, mas de contribuir para que o Brasil alcance um desenvolvimento sustentável previsto no seu compromisso junto aos ODS. Muito bem colocado, Isa. Acho que é importante lembrar que no Brasil o trabalho não é permitido anteriormente aos 16 anos. Dos 16 aos 18 anos são proibidas as atividades perigosas, penosas e insalubres, né? Então, não podemos esquecer do que a legislação assegura para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Isa, também no nosso cenário, nós apuramos que 62% da rede de empresas participantes, elas inserem a cláusula de não utilização de mão de obra infantil em seus contratos, o que é bem importante. E 76% dessas empresas declaram realizar ações de conscientização junto aos seus clientes, junto aos seus funcionários,
junto aos seus fornecedores e junto à comunidade, né? Aí, levando em consideração que as cadeias produtivas, elas estão cada vez mais complexas, né? Quais são os cuidados que deve se ter e que tipo de monitoramento as empresas devem fazer para, de fato, realizar um combate efetivo do trabalho infantil? Eu vou começar reafirmando que é o seguinte: se temos hoje 62%, então nós vamos fazer uma convocação para que 100% das empresas amiga da criança, né, nos seus contratos de compra de produtos, incluam e fiscalize o cumprimento dessa cláusula de não utilização do trabalho infantil. Isso é extremamente importante. E o trabalho de conscientização que 76% realizam é extremamente importante. A gente precisa entender que esse trabalho ele tem que ser permanente. Ele não finda, porque nós temos um grande desafio e esse papel de sensibilização e de conscientização é fundamental, né? Então, aí, mais uma vez, reiterando que é preciso que a empresa realmente trabalhe para que ela tenha uma cadeia livre de fato do trabalho infantil, garantidora do direito à aprendizagem, essa aprendizagem que veicula essa formação teórica, técnico-profissional. E a aprendizagem ela é um instituto muito importante porque ela exige que o adolescente frequente a escola e que tenha rendimento. Então, pode ser um resgate daquele adolescente que abandonou a escola, então, que ele volte então à escola para que ele tenha o direito a aprendizagem. Então, esse monitoramento é permanente, extremamente importante, e fica aqui realmente a certeza do Fórum Nacional de que depois desse diálogo, desse papo, essa sensibilização seja mais efetiva, ela seja mais ampla, porque as empresas têm um papel social extremamente importante. Nós precisamos construir um país mais justo e um país que realmente garantidor, né, de uma justiça social, e essa justiça social a gente tem que fazer em primeiro lugar e em tempo assim rápido, começando com as crianças e os adolescentes e os jovens também. Claro. Olha, já estão chegando perguntas aqui, eu vou intercalar com o nosso diálogo aqui. Isa, uma pergunta para você. Você acha que as empresas que estão dentro do programa Empresa Amiga da Criança estão mais comprometidas com a temática do trabalho infantil? Sem dúvida, se elas têm o reconhecimento da Fundação Abrinq de uma empresa amiga da criança, então ela assumiu uma série de compromissos, né? Nós precisamos que um maior número de empresas se tornem empresas amigas da criança. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? O trabalho que a Fundação Abrinq faz nesse reconhecimento, né? E eu gostaria até que aquele selinho que identifica os produtos como livres do trabalho infantil fosse intensificado. É muito prazeroso a gente chegar no mercado e comprar um produto com aquele selinho. Isso nos dá, né, uma certa tranquilidade de que nós, como consumidores, estamos assumindo a nossa responsabilidade social. Olha, você sabe que nessa pesquisa que a gente fez junto aos consumidores e que a gente traz o resultado no cenário Empresa Amiga da Criança, nós tivemos uma grata surpresa, porque pesquisando o consumidor, ele associa o selo, a maior parte dos consumidores pesquisados, e nós pesquisamos consumidores do país todo, numa amostragem de aproximadamente de 1.100 consumidores, 87% dos consumidores identificam que o selo Empresa Amiga da Criança demonstra que esta empresa é uma empresa socialmente responsável e que esta empresa está, de fato, contribuindo para o combate ao trabalho infantil. Então, para nós, foi muito gratificante, porque a gente vai realizando pesquisas de acordo com períodos do programa, né? Mas nós identificamos nesta última pesquisa, que foi realizada por um instituto de pesquisa, agora no final do ano, ela de fato demonstrou que o consumidor brasileiro está muito atento e ele associa a imagem desta empresa, né,
uma empresa séria, comprometida com a criança e com o adolescente. Então, isso para nós foi muito significativo. Então, por isso a gente convida aquelas empresas que não são empresas amigas da criança a somarem esforços conosco e participarem do programa Empresa Amiga da Criança. Simone, é visível a mudança do jovem quando ele chega no programa e ao final do processo da formação enquanto jovem aprendiz? É muito perceptível. Tem um caso real de depoimento que foi uma história até engraçada. Nós estávamos participando de uma reunião lá no CMDCA de Guarulhos, da Comissão Municipal da Criança e do Adolescente, e aí uma das conselheiras, né, ela levantou uma questão que ela falou assim, outro dia eu fui numa instituição financeira e tinha um jovem aprendiz lá da nossa instituição. Aí ela falou assim, mas eu achei aquele menino tão assim bonitinho, arrumadinho, me deu a impressão de que ele não era um jovem que passava por uma situação de vulnerabilidade social. Aí eu falei, então, é que você foi em um momento em que ele já estava capacitado. Então, se ela tivesse presenciado o primeiro dia de aula dele, ela ia perceber que, de fato, o jovem ele chega mais acanhado, mais tímido, até com a aparência um pouco judiada. E quando já passa pelo programa, né, o jovem já tem uma outra percepção de si próprio, então ele já passa a ter um cuidado maior, uma postura diferente. Então ela falou, nossa, é verdade, eu não tinha percebido isso, mas ele estava assim tão disponível, com uma postura tão bacana. E aí eu pensei que aquele menino não era um jovem de situação de vulnerabilidade social. Então é perceptível como ele começa e como ele sai de lá empoderado dos seus direitos, dos seus deveres e, acima de tudo, cidadão. Eu acho que isso é muito importante, é muito visível. Que legal, que bacana. Olha aqui, outra pergunta. Acho que é para você, Isa. O que fazer se eu souber que uma empresa usa mão de obra infantil na sua cadeia produtiva? Não tenha nenhuma dúvida. Seja um cidadão e uma cidadã de verdade. Façam a comunicação, que é uma denúncia, porque não denominada de denúncia, ao Ministério do Trabalho, através das suas superintendências regionais de trabalho. Eles têm o mandato de fazer essa inspeção, de fiscalizar e chegar junto à empresa, quer dizer, primeiro numa abordagem de sensibilizar a empresa para regularizar aquela situação, se a situação for passível de regularização, ou de retirada imediata da criança e do adolescente que esteja numa situação de trabalho proibido. Então, é extremamente importante a Superintendência Regional do Trabalho e se pode também fazer um comunicado através do site do Ministério Público do Trabalho. Então, no caso das empresas, a denúncia pode ser feita ao Ministério do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho e Emprego. No caso de atividades informais, atividades ilícitas, né, as denúncias podem ser feitas nos conselhos tutelares e no Disque 100. Então, qualquer atividade de trabalho infantil que for identificada deve ser denunciada. A sociedade precisa e deve participar. Vamos falar um pouquinho de mitos e verdades, né? Já estamos chegando aqui ao final do nosso diálogo. Vamos falar um pouquinho sobre algumas questões. Acho que antes disso, eu queria perguntar para você, Isa, a Copa está chegando, né? Os Jogos se iniciam em breve. É um período onde a gente percebe visivelmente o crescimento do trabalho infantil. Como combater? Sem dúvida, então aí são as ações, né, principalmente da assistência social, no sentido de identificar crianças e adolescentes que estão aí, sobretudo, é o trabalho informal, né, a venda, por exemplo, em reuniões de manifestação, de qualquer mobilização pró-Copa. Agora, eu acho que a Copa é extremamente importante para uma reflexão sobre o trabalho infantil no futebol, né, e, sobretudo, com denúncias que não são novas, mas elas se tornaram agora mais consistentes, mais contundentes, do abuso sexual que os meninos que participam das categorias de base sofrem. Então, não é preciso só celebrar, é preciso que a gente tenha uma Copa do Mundo ou todas as atividades desportivas no Brasil
livre do abuso sexual contra crianças e adolescentes e, portanto, livre do trabalho infantil. Acho que a celebração ela tem que acontecer, mas ela tem que ser uma celebração, né, livre do trabalho infantil e do abuso que os adolescentes sofrem, sobretudo nas categorias de base. A Fundação Abrinq, ela tem publicações que podem ajudar a identificar estas formas. Nós temos um gibi que foi feito para a identificação do trabalho infantil durante os períodos de Copa, né? Então, está disponível aqui no site da Fundação Abrinq, como também as publicações do Cenário Empresa Amiga da Criança, a publicação sobre aprendizagem estão disponíveis no site da Fundação Abrinq. Então, é só acessar e encontrar essas publicações. Simone, é mito ou não? Ele trabalhou quando criança e, graças a isso, virou uma pessoa importante depois. O que você acha? Mito. Né? Virou uma pessoa importante por N outras questões. A vida empurra, né? Às vezes até uma questão de sobrevivência. Mas com a infância roubada, tempo que não perde, que não volta mais, tempo perdido, porque é um tempo que você não recupera, ninguém vai voltar a ser criança. É uma fase da infância que foi perdida. Então, mito. A gente precisa enfrentar esses paradigmas, né? Então, e precisamos nos lembrar que lugar de criança e lugar de adolescente é na escola, não é no trabalho, né? Isa, mito ou não? Crianças e adolescentes devem trabalhar, pois é melhor do que ficar na rua sem fazer nada, mendigando, usando drogas, roubando. O que você acha disso? Olha, sem nenhuma dúvida, é um mito. E mito é uma inverdade, uma mentira, que vai sendo repassada e que vai depois sendo aceita como uma verdade. Primeiro é o seguinte, nós temos que ter a certeza de que essas duas opções não devem ser apresentadas para a criança. Ou ela tem que trabalhar, ou ela tem que se envolver com crime, ela tem que se drogar. Não são opções para a criança. Opção para a criança é garantia de direitos. É escola, é lazer, é brincadeira, é um desenvolvimento pleno e saudável. Então, essas duas opções não se colocam. A gente precisa, seguinte, primeiro porque o trabalho é proibido. Então, descumprir a legislação gera consequências. E, por outro lado, essas situações aqui, né, principalmente drogadição e outras formas, são crimes que têm responsabilidade prevista penalmente. Então, não são. Crianças precisam de proteção, precisam de garantias de direitos e de oportunidades. Então, essas duas opções não se colocam. Um país sério e responsável não oferece isso para suas crianças e seus adolescentes. Bom, acho que uma outra questão que a gente precisa colocar, as eleições estão vindo aí, né? E é muito importante que se preste bastante atenção nos programas que esses candidatos preparam para a implementação de políticas voltadas a crianças e adolescentes, né? O que todos nós queremos é um país melhor, um país com justiça social e um país que assegure os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes, não é? Sem dúvida. Bem, por conta da hora, nós já vamos encerrando aqui o nosso diálogo, não teremos mais tempo para responder perguntas. Vocês podem continuar enviando, que aqui as nossas palestrantes poderão responder posteriormente. Nós agradecemos a participação de todos vocês e até um próximo diálogo do programa Empresa Amiga da Criança. Isa, muito obrigada. Por favor, pode fazer as suas considerações. Eu que agradeço essa oportunidade, quero fazer uma convocação. Nestas eleições, votem todos pelos direitos da criança e do adolescente. Fiquem atentos. Os nossos políticos não colocam na sua pauta criança e adolescente. Nesse país, todos nascem adultos. É preciso que a gente reflita sobre isso. Então, a nossa convocação é o seguinte: vote pelos direitos da criança e do adolescente. Simone, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço, é muito importante a gente poder refletir sobre esse trabalho infantil e que, de fato, as empresas tenham essa reflexão também, que a gente sempre pode fazer algo a mais. Se cada empresa fazer algo a mais, a gente vai ser um conglomerado de empresas fazendo muito a mais.
Então, muito obrigado pelo convite e eu coloco aí o CIE à disposição. Muito obrigada, até uma próxima.